Me colocaram para falar depois do Wagner Borges. Isso é sacanagem, no mínimo, né? Não tenho a pretensão de alcançar o mesmo nível de interesse que a palestra do Wagner. Mas, enfim, eu vou falar para vocês sobre o fim da ufologia. E já adianto para vocês que a ufologia vai acabar. Bom, eu tenho 132 slides para passar, então eu vou falar um pouquinho acelerado, né? Um slide a cada 30 segundos no máximo. O que eu vou falar serão pontos de vista sobre como deve acabar o fim, como deve ser o fim da ufologia. Ponto de vista é isso. Você olha uma estrutura dessas, imagina isso daqui em 3D, uma estrutura sólida, né? Conforme a posição que eu olhar, desculpe, não tem apontador laser, né? Não está funcionando. Conforme a posição que eu esteja frente a esse objeto, eu vou descrevê-lo de um modo diferente. É a mesma coisa que daqueles cegos tentando descrever um elefante, cada um apalpando num lugar. Cada um vai descrever de um jeito. Na ufologia, a mesma coisa. Na vida inteira, a mesma coisa. Né? Bom, quando que começou a ufologia? Alguém aqui não sabe quando começou a ufologia? Não? Ufologia mesmo, né? Ela é dita a ufologia moderna. Opa! Legal, obrigado. É que essa tela, ela é muito forte. Aqui, ó, aqui do lado ela pega, aqui ela some. Ó. Teria que ser aqueles verdes fortões assim. Obrigado mesmo. Então, em 1947, em 24 de julho de 1947, esse piloto, né, o Ken Arnold, estava voando com um avião pequeno e avistou 9 objetos voadores. Assim, com esse formato, conforme ele desenhou depois e tudo mais. E ele diz, tentando descrever isso, ele diz, o voo deles se assemelhava como quando lança um pires sobre uma superfície de água, de um lago, né? Parecia um pires flutuando na água. Então, aí surgiu, lá nos Estados Unidos, a imprensa começou a falar dos pires voadores, que em inglês é flying, voadores, saucers, pires voadores. Opa, chegou uma espada Jedi aqui. Aí. O ruim é segurar 3 objetos, mas vamos lá. Faltou um braço aqui. Então ele viu isso sobre o Monte Rainier, em 24 de julho de 1947, né? E a gente tem esse avistamento, porque ele se espalhou muito rapidamente pela imprensa, foi muito evidenciado, como o início da ufologia da era moderna, quando começou a se dizer o estudo dos flying saucers, né, que aqui no Brasil ganhou o nome de discos voadores. Em espanhol eles chamam platilhos voadores, né? Enfim, cada lugar deu um nome. Opa! Bom, antes do Kenneth Arnold, que é o início, né? Logo depois já teve o caso Roswell e outros casos, mas antes disso, já se percebe na literatura, na Bíblia e na literatura da Idade Média, ou mesmo em pinturas rupestres, ou na fala, nas tradições orais de vários povos do mundo inteiro, seja na África, seja na Austrália, onde for, há relatos de avistamentos de coisas diferentes, voadoras algumas, outros seres diferentes dos humanos, mas com cabeça, tronco e membros também, né? E essas aparições são, talvez, pelo que a gente percebe na paleoufologia, ou no paleocontato, né, que daí já entra um pouco mais da história, que isso é anterior até mesmo à existência do ser humano, né, como a própria Van Ted falou, que o primeiro chegaram os ETs e depois surgiu a humanidade. Né? Enfim, apesar das aparições serem antigas e haverem relatos, o estudo sistematizado é novo, de 1947 para cá.
Mas a ufologia é uma logia, é um estudo, né? E como toda disciplina, é como um ser vivo que nasce, cresce, envelhece e morre. Todas as disciplinas da ciência são assim, né? A alquimia, por exemplo, surgiu e morreu. Um exemplo. Isso entra em que tudo é cíclico, inclusive as ciências. Não só a nossa vida, os samsara, o ciclo de renascimento, vida e morte, e outro renascimento, enfim, são os ciclos que tudo tem, inclusive as ciências entram também nesses ciclos. Bom, qual que era a concepção de um caçador-coletor, um ser desse tipo? Como que ele via o mundo? Ele até subia em algum ponto mais alto, e o que ele conseguia ver? Um círculo. Aí ele se afastava, né, e via que tinha outro círculo que ele fazia. Ele dizia, o mundo é uma sucessão desses círculos emendados. Mas como que ele poderia conceber o mundo, o espaço em que ele vivia, né? Se ele colocasse isso num desenho, ele ia chamar isso de mapa, uma carta. Só que isso era só mental, ele não tinha como fazer esse tipo de desenho, porque ele sempre seria o centro desse mapa, né? Esse disco, que representa montanhas, rios, bosques, né? Ele percebe que o disco se desloca com ele. Esse caçador passou a agricultor, né? Se tornou sedentário, não mais nômade, né? E passou a pensar em algumas outras questões de estação, de clima, enfim, uma série de coisas aí. E ele refletiu, então, se a Terra é uma colagem de muitos discos, então, e ele sempre anda, ele via que aquilo era reto, ele podia ter uma conclusão, que a superfície da Terra é plana e infinita em todas as direções, porque quanto mais ele andasse, ele nunca chegava no fim. Só que esse infinito em todas as direções é um pensamento incômodo. Então, o que eles pensavam nessa época, naquele tipo de ser? Que a Terra era realmente plana, mas não é infinita. Ela tem uma borda, provavelmente essa borda é um precipício. Isso é o que se pensava naquela época. Vai se tendo mais conhecimento, né? E alguns povos aceitam essa ideia, outros não. Uma alternativa seria encontrar superfícies finitas sem uma borda, teria como fazer isso, enfim, né? E o problema mais simples é que você vai juntando esses círculos, essas quase concavidades, você vai juntando, você forma uma esfera. Os povos primitivos começaram a entender isso. Povos primitivos, que eu digo, gregos, sumérios, babilônios, né? Então, esse paradigma de terra esférica, ele aparece pela primeira vez, então, na filosofia grega, no século 6 a.C., com Pitágoras, né? Ele viveu de 570 a 945, e por volta dos séculos 6 ou 5, alguns matemáticos gregos e persas, a maioria filósofos, já concebiam uma terra esférica, e não essa concepção aqui, né? Uma terra côncava, alguma coisa assim. Porque eles diziam, pega esse círculo e tem uma certa concavidade, pega o outro, você vai colocando esses círculos levemente convexos, um ao lado do outro, chega uma hora que fecha o círculo, não tem como não ser assim. Então já mudou aquela teoria, aquela concepção de terra plana. Começou a mudar isso no século 6 a.C., né? Então, no século IV, 2 séculos depois, a terra esférica já era aceita por boa parte dos filósofos gregos, e por volta de 350 a.C., isso ainda é século IV, Alexandre o Grande é dessa época, né? Aristóteles formou, então, 6 argumentos para provar e relatou uma estimativa da circunferência da Terra, que talvez tenha sido esse outro cara, esse Eudoxo aqui, em 400 mil estádios, cerca de 60 mil quilômetros. Ele estimou a Terra um pouco maior do que a Terra realmente é. Aí chega esse cara aqui, o Erastóstenes de Cirene, porque aquilo eram estimativas, né? Mais ou menos pelos passos, aquelas que as pessoas davam e tal. Então, no ano 276, século III a.C., lá na cidade de Cirene, lá na Líbia,
E ele viveu alguns anos em Atenas, foi contemporâneo de Arquimedes, e por volta do ano 326 foi convidado por Ptolomeu III para ensinar matemática lá em Alexandria. E lá, né, ele fez uma medição da Terra, chegando a 252 mil estádios. Como é que ele fez? Ele soube que, numa outra cidade, o cara olhava para dentro de um poço, e exatamente ao meio-dia, no dia do solstício, o sol iluminava o fundo do poço, e só naquele dia. E ele disse, pô, tem uma diferença de sombra, porque aqui isso não acontece e tal. Então ele mandou fazer um obelisco muito gigante lá em Alexandria, outro mais ao sul, né, e conseguiu fazer esses cálculos, né? Daqui falando a história do poço e tal, e daí ele mediu de Alexandria até nessa Siene, atual Assuã, no sul do Egito, que dá 844 quilômetros, isso medido com passo duplo, é uma medida que se usa até hoje no exército para estimar distâncias. Vendo o ângulo de uma sombra e o ângulo da outra, ele calculou o raio e daí ele calculou a circunferência que teria a Terra. Ele fez a conclusão que seria 252 mil estádios, e fazendo as conversões, alguns autores dizem que teria, então, 39.770. O valor real da circunferência da Terra é 39.900. Olha o nível de erro que o cara chegou. Eu estou falando do século IV antes de Cristo, IV, 350, por aí, né? O diâmetro polar, então, é de 1.214 e de 40.100 quilômetros para o diâmetro equatorial de 12.757. Mas, por essa diferença que o cara chegou, é fantástico. Bom, já mudou na concepção. Já se acreditava firmemente nessa época que a Terra era esférica. Acreditava não, você tinha concluído que é diferente de acreditar. Conclusão por medição, isso é ciência. Bom, Aristarco de Samos propõe um sistema heliocêntrico no século III a.C., ou seja, o Sol é o centro do nosso universo e não o planeta Terra. Já no século III, o pessoal fala, não, isso é coisa da Renascença e tal. Não, 1.800 anos antes da Renascença já se estava falando em sistema heliocêntrico, né? Bom, o sistema heliocêntrico resulta do amadurecimento de Aristarco, pois ele fez um tratado sobre tamanhos e distâncias do Sol e da Lua, assumindo um universo geocêntrico, né? Mas daí o Aristarco melhora isso daí. E o Arquimedes relata que seus contemporâneos estimavam o valor de circunferência da Terra em 45 mil quilômetros. Está mais ou menos, né? Tudo próximo. Então está aqui esse cara aqui, né? Só deixa eu botar. Esse aqui é o Aristarco de Samos. Depois o Hiparco, na Alexandria, ele já estimou a distância média entre a Terra e a Lua em 63 vezes o raio da Terra, do século II a.C. Agora se sabe que a distância correta é de 60 vezes. Entre a Terra e a Lua cabem 30 terras, é isso que ele está dizendo. O cara já calculou isso no século II a.C. A noção de que durante a Idade Média, então, tinha uma terra plana, isso foi forjada lá no século XVIII, 1700 e alguma coisa, e essa é uma visão popular, né, que infelizmente vem chegando até nós, em quem, aqui eles falam assim, entre não especialistas, quem não estudou, tá? Quem não estudou ainda acha que na Idade Média se acreditava que a Terra era plana. Não, isso é um fake, um erro, né? Bom, em 1473 nasce o Nicolau Copérnico, astrônomo, matemático, aquilo todo, né? E aí, contrariando uma das teorias que alguns diziam que era a Terra o centro, outros diziam que o Sol era o centro, o Copérnico já coloca, não, é o Sol que é o centro, pelo menos do nosso sistema. A Igreja Católica, nessa época, aceitou o geocentrismo, lá por causa que Aristóteles havia afirmado, e qualquer um que
afirmasse contra Aristóteles, eles já acusavam de heresia, aquela coisa toda, né? Porque eles têm aquela interpretação muito literal de uma série de coisas. Bom, o Copérnico propõe o heliocentrismo e a cúpula da igreja, sabe? Confundindo os botões, fica positivamente impressionada e tal, e diz, pô, vamos estudar mais, né? Incentiva os estudos. A cúpula da igreja, que eu digo lá, Vaticano, hoje, o Papa, os cardeais e tudo mais, estavam a favor. Aí vem o Giordano Bruno, na sequência. Todo mundo aceitou o que Copérnico falou. Não, olha, o Sol que é o centro, não é a Terra, não, essa coisa toda. Só que o Giordano recebeu a acusação de heresia. Ele recebeu várias outras coisas. O problema do Giordano é que ele foi acusado aí de blasfêmia, conduta imoral, heresia e tudo mais, porque além dele dizer que o Sol era o centro do nosso sistema, que o nosso sistema não era nem o centro de nada, do universo. E mais, que existiam vários outros mundos, e que esses mundos eram também habitados. Pô, o cara estava falando de ET lá no tempo da Renascença. A igreja não gostou muito e fez um churrasco do Giordano Bruno. Na sequência do Giordano, essas aqui as acusações dele, né? Ele dizia, também contestava as posições dogmáticas sobre virgindade de Maria. Enfim, aí começaram a socar a coisa em cima do cara para condenar, né? Ele acreditava ele falava reencarnação, mas está lá, acreditar em metempsicose, botões errados, metempsicose, transmigração da alma humana, uma série de coisas aí que acusavam o cara. Bom, em 1616, então, ele se pronuncia sobre a teoria heliocêntrica, declarando que a afirmação que o Sol é o centro imóvel do universo é herética, porque a Terra, e que a Terra se move, isso é teologicamente errado. Quer dizer, houve uma regressão. Primeiro eles aceitaram Copérnico, aí chegou Bruno, volta tudo atrás. Aí vem o Galileu Galilei, faz as observações. Não foi ele que criou a luneta, ele aperfeiçoou a luneta. Ele edita alguns trabalhos, diálogos sobre os dois principais sistemas do mundo e tudo mais, né? E sempre a igreja queria olhar os trabalhos que estavam sendo feitos. Fazia uma coisa, obra terminada, Galileu viaja para Roma para apresentar pessoalmente o Papa, aí se dá uma olhada, diz, interessante, entrega para os censores lá do Vaticano da época. Eles fizeram uma leitura breve, né? E para ver se estava de acordo com o decreto de 1616 que condenou lá o Giordano Bruno, e acharam que não, que o Galileu estava errado de novo em propor novamente o heliocentrismo. E o Galileu, já sabendo o que tinha acontecido com o Giordano Bruno, recuou da afirmação dele. Mas ele sai, né, do tribunal depois que ele foi condenado. Ele foi condenado até por alguns protetores suavizarem a pena dele, ele foi condenado à prisão domiciliar e ficou em prisão domiciliar até o fim da vida. Mas quando ele sai lá do tribunal, ele fala isso, né? Eppur se muove, contudo ela se move, falando da Terra. Não, a Terra não se mexe, mas se mexe sim. Bom, ele comuta a pena de prisão em confinamento, primeiro no palácio, depois fica em prisão domiciliar, né? Na própria casa dele. Passado um pouco mais tempo, chega o Thomas Digges, né? Propõe pela primeira vez a ideia de que o universo é estático e infinito. O universo é infinito, mas ele não se mostra, ele é parado. As estrelas são fixas, né? Porque olhando daqui parece que não se movem, né? O primeiro a expor o sistema de Copérnico em inglês, fez a tradução, né? Que estava em latim, e descartou a noção de uma concha fixa de estrelas imóveis, para postular infinitas estrelas em diferentes distâncias. Porque antigamente se achava que existia um limite no céu e todas as estrelas estavam fixas nessa abóbada. Bom, em 1826, Olbers argumenta o seguinte, que a escuridão do céu está em contradição com a hipótese de um universo infinito e estático. Ele diz o seguinte, se o universo fosse infinito e estático, tem tanta estrela, que durante a noite não seria noite, seria tão claro quanto o dia. O céu seria claro. Mas, no entanto, o céu é escuro.
E aí começam os paradoxos, as discussões. Né? Qualquer linha de visão partindo da Terra coincide provavelmente com uma estrela suficientemente luminosa, de forma que o céu seria completamente brilhante. Mas isso contradiz o que se observa. Isso passou a ser denominado de paradoxo de Olbers ou paradoxo da noite escura. Ele diz isso, né? Que o universo seria assim. Teria tanta estrela, que o céu à noite deveria ficar assim. Não assim como a gente vê. Para onde você olha, vai ter uma estrela, chega um ponto em que todo o céu iria ficar coberto de estrelas. Mas existem pontos escuros. Por quê? Por que tem isso? Né? Enfim. Bom, aí vem, porque lá dizia que o universo era infinito, mas estático. Aí vem as confrontações e a ciência vai mudando. Alguma coisa morre, nova nasce no lugar. Universo estático versus universo em expansão. Também conhecido como universo infinito, o estático infinito é um modelo cosmológico que é espacialmente infinito e temporalmente infinito. Espacialmente infinito e temporalmente infinito. E o espaço não se expande nem se contrai. Então o universo não tem curvatura, ele é plano ou o chamado universo euclidiano. Em contraste, aí Albert Einstein, né, propõe um modelo temporal infinito, mas espacialmente finito, que é aquela relação espaço-tempo e tudo mais. Né? Como sua cosmologia preferida, em 1917, ele põe isso nesse artigo, Considerações Cosmológicas da Teoria Geral da Relatividade. Vai evoluindo. Aí chega o Hubble, telescópio Hubble, todo mundo já ouviu falar. Né? Hubble é que viu que o universo está em expansão. Ele estabelece uma relação entre a velocidade de afastamento de uma galáxia e a distância da galáxia em relação à Terra. Ele mediu essa distância em comparação com esse Milton Humansson e encontrou que quanto maior a distância de uma galáxia, maior a velocidade aparente que ela se afasta do observador, estabelecendo assim a lei de Hubble. Do observador é aquela coisa do lado primitivo, né? Eu estou num ponto e eu observo um círculo. Se eu mudar de outro ponto, eu observo outro círculo. Nesse sentido aí, que é em relação ao observador, o universo todo se afasta sempre do observador. Universo em expansão. Aí chega o Georges Lemaitre, né, um padre católico belga. Em 1931 ele apresenta a hipótese de que o universo estava originalmente muito quente e denso em um ponto chamado singularidade. Singularidade é algo menor do que uma partícula atômica, uma subpartícula atômica. É um ponto infinitamente pequeno, ou infinitamente pequeno a gente chama infinitesimal. A singularidade é um ponto infinitesimal, ele é infinitamente pequeno. Né? E diz que isso era muito quente e tal, e que ele teve uma expansão inicial e vem se resfriando desde então, né? E se encontra num estado diluído atual. Não foi ele, né, que ele denominou isso como hipótese do átomo primordial, ele não chamou de Big Bang. Né? O Big Bang, então, esse Fred Hoyle, né, que é outro astrônomo, que foi quem criou esse termo Big Bang durante uma transmissão de rádio de 1947. Para ele tentar explicar como surgiu o universo, ele explicou que teria sido, então, uma grande explosão. Como uma grande explosão. Foi esse cara que criou esse termo. Então, veja, as teorias vão evoluindo e as antigas vão se acabando. Bom, do universo, veja, era o universo estacionário, daí veio o universo em expansão, e daí do universo em expansão mudou para o universo inflacionário. Né? Que eles viram que essa expansão não foi constante, ela foi muito mais acentuada no início. Então foi proposta por esse Alan Guth, se tirar o H fica Alan Tripa, traduzindo, fica engraçado, que postula que o universo, no seu momento inicial, passou por uma fase de crescimento exponencial. Se diz assim, que desta singularidade ao tamanho de uma laranja, essa expansão, essa distância é muito maior do que do tamanho da laranja até o tamanho que está o universo hoje. Para você ver quanto isso era pequeno. Né? Então o universo
Começou pequeno, teve um grande período inflacionário, um período em que ele cresceu muito, né? E depois ele começou a esfriar, e aí começou a surgir os átomos, e esses átomos foram se agregando, começou a surgir moléculas, começou a formar nuvens, e essas nuvens foram se adensando, e surgiram os primeiros ácidos, as primeiras estrelas e planetas e tudo mais. Hoje já tem do universo inflacionário, alguns dizem que esse universo pode ter se concentrado mais em alguns pontos, menos em outros, e mais em vários pontos. Então é possível que de um único Big Bang surgiram vários universos ao lado do nosso, não é convivendo com o nosso. E aí surge a teoria dos multiversos. Você veja, nós estávamos lá no homem primitivo subindo na montanha, olhando um círculo. Agora estamos na teoria dos multiversos. Então, é uma consequência da inflação cósmica. Então, pode dizer que a astronomia teve uma infância, a partir de Pitágoras, seguiu-se uma adolescência, a partir da Renascença, tornou-se um adulto jovem no século XIX e chegou à maturidade no século XX. Continua evoluindo. Mas, esses conhecimentos vão se superando dia a dia. As ciências evoluem, né? Aí vem lá em 1947 o Kenneth Arnold, com uma das descrições do objeto que ele teria avistado, dos 9 objetos. Surge a ufologia, o estudo da ufologia. E aí diz assim, do mesmo modo pode dizer que houve um período infantil da ufologia, na década de 50, um período da adolescência, a partir da década de 60, posteriormente a entrada na vida adulta da ufologia nos anos 70, e chegamos hoje numa disciplina mais madura, não por menos ainda enigmática, problemática, incompreendida, né? É só ver como que a mídia trata a ufologia, com essas características típicas, então, dos seus 72 anos de existência, contando 47 para 2019, 72, né? Espera um pouquinho, estão me batendo com os equipamentos. Aí. Bom, a ufologia estaria então entrando numa fase de velhice? Esse é um questionamento que a gente faz seriamente entre os ufólogos, né? E se estiver isso, vai ter um fim, vai ter uma morte? A ufologia vai terminar mesmo, né? A resposta é um categórico sim, a ufologia vai terminar. Vamos ver como, né? Tem 2 pontos de vista principais sobre esse fim da ufologia. Um ponto de vista é pessimista. E o outro ponto de vista é otimista. Bom, vamos ver primeiro os pessimistas. O que os pessimistas dizem? Tem aquela história, né, de que não vai ter comida para todo mundo. Então, não é bem assim. Apesar da maioria dos ufólogos não concordar com essa afirmação, de que vai acabar, né, a mídia parece bem preparada para aceitar a morte da ufologia. Eu estou expondo o lado pessimista da coisa, por enquanto. Tá? Em 2001, foi anunciado nos jornais lá da Inglaterra que o British Flying Saucer Bureau, agência britânica de discos voadores, ou pires voadores, se quiser mais literal, uma das organizações mais antigas de pesquisa de UFOs, fundada em 1953, teria fechado suas portas por falta de relatos de avistamentos de UFOs e seus tripulantes. Quer dizer, não está tendo mais caso, não está tendo mais interesse e tal. Essa nota foi negada depois, né, numa carta para a extinta revista UFO Magazine, mas ele disse que ele foi mal interpretado pelos jornalistas, que ele tinha só suspendido as atividades, né? Mas pela rápida difusão da notícia, todo mundo já começou a dizer, não, está acabando, e entraram nessa onda pessimista aí. Outros grupos de pessoas sérias, que fizeram estudos assim por 20 anos ou mais, dizem, a ufologia é só uma moda. Isso é uma moda e vai passar. As pessoas, na verdade, não estão vendo nada. Isso é inconsciente coletivo, é delírio coletivo e por aí afora, né? Uma delas é essa Susan J. Blackmore, né? Psicóloga, conferencista, é uma que estudou por muitos anos o fenômeno, e ela diz que é uma loucura da moda, né? Loucura da moda. Mas as modas prosperam enquanto são novidade, e passado esse sabor de novidade, começa a perder a graça. Então ela diz, levará ainda algum tempo, mas é bom que a era dos UFOs termine,
Minha predição é que ele irá embora por muito tempo e depois vai voltar ainda. É uma moda oscilante, assim como as calças boca de sino, né? Desaparece, desaparece. Num documentário, então, exibido por esse canal do GNT, em 96, a Susan, né, indo nos Estados Unidos, investigou alguns casos de abdução. Está aqui os sites, para quem quiser ver essas pesquisas dela, está aqui. Né? Eu vou deixar isso em PDF com o GVR. Quem quiser uma cópia, depois entra em contato com a revista, pega a cópia. Né? E o pessoal diz que a casuística vem paulatinamente diminuindo. Né? A gente se observa, o pessoal está cada vez menos. Existem aqui várias pesquisas, essa tabela foi feita pelo Claudio Covo, em 1991, mostrando os horários de aparição, quando aparece mais, quando aparece menos. Ou seja, tem pesquisadores que fazem essas tabelas, mas ultimamente eu não tenho visto tabelas assim, dizendo quantos avistamentos teve e tal. São muito raras. A MUFON ainda faz esse tipo de tabela. No Brasil, a gente, infelizmente, não tem isso. Deveríamos ter, e é uma das propostas que a gente comece a fazer isso. Para ver realmente se a casuística está diminuindo, aumentando, não está. Né? E aonde ocorre e tudo mais. Então, alguns colegas já dizem que do século XX para o XXI, não apenas os avistamentos estão diminuindo, como a dramaticidade dos avistamentos tiveram redução. De acordo com algumas estatísticas, essa impressão de redução não se confirma. Essas informações são do National UFO Reporting Center, no FORC, que indica justamente o contrário, o acréscimo de relatório ufológico nos últimos anos. Minha explicação é o seguinte: os casos continuam ocorrendo e continuam ocorrendo casos dramáticos, de abdução, de contato e tudo mais. Só que como a mídia está tão saturada com isso e tem tanta imagem por causa dos celulares, o pessoal não está mais dando a devida importância. Né? Ele perdeu aquele sabor de novidade lá de moda. Está caindo a moda no jornalismo, dentro das mídias, não dentro do meio ufológico. Bom, outras pesquisas dizem que não há evidente acréscimo, nem definitivamente queda, mas que está tudo normal. Períodos com grandes avistamentos, outros com pouquíssimos relatos. Isso, mesmo na ufologia clássica, a gente vê os ciclos de mais ou menos de 11 anos. Alguns tentam associar isso com os ciclos de 11 anos da respiração solar e tudo mais. Né? Então, não tem uma boa evidência de que ela está terminando, porque os relatos estão cada vez mais escassos. Né? Os casos continuam acontecendo, mas o interesse da mídia é que está diminuindo drasticamente. Não chama mais tanta atenção, não dá tanto ibope publicar isso. Eles que pensam, porque o que tem de gente assistindo ali nos Discoveries e Histories, programas de ufologia, é bem crescente. O número de acessos à revista UFO está lá em cima, né? 20 mil, 30 mil acessos num dia, 40 mil acessos num único dia. Mas, novamente, aqueles que estão em contato constante com os grupos de pesquisa sabem que os avistamentos continuam, é a minha opinião. Mas os pessimistas dizem, não, está caindo, vai acabar. Desse modo, é evidente que o fenômeno ufológico está se tornando algo tão corriqueiro que já não impressiona mais a população, o que se reflete na atenção dispensada pela mídia, pois que já não dá tanto ibope, sendo essa uma das causas da sensação de que está se reduzindo. O que a gente diz entre os ufólogos? Que todos os filmes e propagandas e documentários têm um objetivo. Talvez esse objetivo seja promovido pelos governos e governos ocultos, e outros dizem que a própria espiritualidade que estimula isso. Para quê? Justamente para a gente se acostumar com a ideia. Nós já estamos acostumados, mas para a população se acostumar com a ideia, e a hora que houver um real contato, ninguém sai em pânico, né? Arrancando os cabelos, rasgando a roupa e tudo mais. Então, é uma forma de preparação da humanidade para o contato. Por isso é bom que isso esteja acontecendo. Só que os pessimistas acham que isso vai acabar com a ufologia. Outra causa para se destacar é o avanço da tecnologia, os programas de edição de imagem, maior aprofundamento do estudo ufológico, como a formação dos grupos de análise, do qual eu coordeno o grupo de análise de imagem da revista UFO, né? E que a gente viu que nem tudo que reluz é ouro, né? Ou seja, há alguns anos, o que seria UFO hoje talvez
não seja. Eu já fiz a reanálise de imagens ufológicas antigas e uma boa parte eu reprovo. Eu digo, isso não é UFO não, isso daí foi um erro de interpretação, um engano, ou o cara realmente forçou a barra, até fraude, de fotos ufológicas antigas que são tidas como reais. Vou mostrar algumas depois. Aqui. Então, a gente tem mais meios de informação, né, para ver que o objeto avistado não é um UFO, não é um OVNI, né? É balão, é passarinho, é inseto, é reflexo, é um monte de coisa. E isso fez o quê? Uma redução na autenticação do fenômeno. Porque muita gente diz, eu fotografo UFO todo dia, vou lá no meu quintal e fotografo. Na minha opinião, eu sou um fervoroso defensor de que estamos constantemente sendo visitados, mas é uma coisa rara, né? Não é algo assim que nem ver avião, né? Um pouco menos intenso que isso. Para uma boa porção dos ufólogos, então, se considera que 90% dos casos antigos são somente erros de interpretação, aquilo que eu falei, que eu analisei algumas imagens, ou falsificações. Alguns vão mais além e consideram verdadeiros só cerca de 5% dos casos antigos considerados autênticos até então. Quer dizer, existe, mas não é essa festa toda. Né? Talvez daqui para frente comece. Chegou a data limite, tudo indica que os casos irão se intensificar. Né? Vai se intensificar. Essa foto, está lá o disco voador. Né? Parece bastante autêntica essa foto, apesar de estar um pouco desfocada aqui, porque eu não consegui obter uma foto melhor. A foto, geral, ela é melhor um pouco do que isso. Essa foto, houve um prêmio da Microsoft para fraudar uma fotografia de UFO em 13 de novembro de 2005. Eles premiaram quem quiser. As fotos foram apresentadas através tá com esse link do Reino Unido, né? Union Kingdom. E o primeiro prêmio foi uma visita de 3 dias ao Centro Espacial Kennedy, lá na Flórida. Mas tem lá essas fotos que são fraudes. Fotos boas, parecem autênticas. Fotos antigas de UFO tidas como autênticas. Essa é autêntica, tá? Ninguém derrubou essa foto. Essa também, ninguém derrubou. Essa, o pessoal já questiona mais. Está com muito detalhe. Tem uma coisa, um ufólogo que apresentou algumas fotos de disco voador extremamente nítidas. William Mayer, ou Billy Mayer. Né? Só que depois se descobriu que eram maquetes. Tem foto que ele fez que é autêntica. Mas se diz, ele começou a criar a síndrome do contatado, do avistador, e forjou algumas outras. Eu vi as fotos forjadas, é claramente forjada. Mas tem uma foto dele que ninguém derrubou. Mas, por ele apresentar fotos tão nítidas e as fotos serem consideradas fraude, a gente chama efeito Billy Mayer ou fenômeno Billy Mayer. Efeito Billy Mayer. Quando o objeto aparece muito nitidamente numa foto, a gente já desconfia de fraude. É o efeito Billy Mayer. Muito nítido, opa, está com cara de fraude, vamos investigar mais. Essa, a Dansky, é uma das fotos originais, ainda consegui, né? A cópia, né? Não o negativo. Porque o negativo, para a gente, que é o original. Né? Também não foi derrubada essa foto, apesar que depois se descobriu que ele tinha também um modelo, né? Uma maquete dessa nave. Mas essa não foi derrubada a foto. Foi se examinado o negativo, foi examinado tudo. Né? Essa aqui, alguns questionam, por causa da falta de foco, eles talvez seja um objeto pendurado, foto antiga, mas é tido como foto autêntica de UFO. E essa aqui, essa é comum chegar para nós, bastante comum, parece mesmo um disquinho. Isso é efeito coma, isso é brilho do sol pegando na lente. Né? Isso aqui é um reflexo, opa, perdão. Isso aqui é só um reflexo, efeito coma, essa projeção aqui. Essa cor de rosa a gente chama aberração cromática. São efeitos óticos que vêm com frequência para nós, mas infelizmente para o ânimo de quem fotografou, não é UFO, não é um OVNI. Isso não existe, na verdade. É só um reflexo na lente. Esta é uma foto antiga. Também mostrando, eram UFOs aqui, mas ninguém estava vendo. O pessoal estava olhando a praia aqui, né?
Não, eles correram, aqui estavam correndo para ver os discos. Isso tem a maior cara de reflexo, inclusive por essas outras linhas aqui, que mostra bem que isso daqui é um vidro, alguma coisa assim, né? Ou seja, um reflexo na lente da máquina, provavelmente estava com um filtro na frente da lente, e aí aconteceu isso. Outra antiga, nossa, durante o dia, olha só a luminosidade desses objetos. Luz durante o dia é difícil que ela se destaque. Se você acender uma lâmpada ali fora, é difícil até perceber que a lâmpada está acesa. Para um objeto ter esse grau de luminosidade, isso daí ultrapassa os terawatts. Seria um desperdício de energia incomensurável, muito grande. Provavelmente o quê? O cara tirou fotografia através do para-brisa de um carro aqui, né? Que a gente vê até as margens aqui da janela através da qual ele fez a foto. Então é mais uma da foto antiga derrubada. Essa daqui é os UFOs sobre o Capitólio, né? Aparece essas luzes aqui. Para ver se alguma coisa é realmente um reflexo ou não, a gente procura encontrar o centro da fotografia e daí passa uma linha vindo do objeto até o centro e prolonga. E aí a gente encontra um ponto luminoso. Pega o outro, prolonga. Você vê isso daqui, se eu recortar, virar de ponta cabeça e colocar aqui, coincide perfeitamente. Ou seja, os UFOs sobre o Capitólio, que é uma foto clássica também da ufologia, é reflexo. Simplesmente reflexo das luzes desses postes na lente da máquina. E se vê um objeto assim, você olha e vê isso passando e voando muito rápido, né? Eu vi um UFO porque o formato, né, não tinha estabilizador vertical, não, isso não, é a coisa do outro planeta. Não, isso daqui é só o bombardeiro B-2, né, visto de lado. Então, é outra causa de erros de interpretação que a gente vai derrubando hoje. Daí o pessoal diz, mas não existe UFO. Não existe, mas o que tem é muita foto e muito erro de interpretação. Então, o que se diz? Não é a casuística que está reduzindo. O que está ocorrendo é que os ufólogos estão cada vez mais criteriosos devido ao desenvolvimento de tecnologia, ao grande poder de obtenção e disseminação de informações, seja os smartphones, WhatsApp, por aí afora, né? mídias sociais, internet. E uma análise séria, profissional e isenta impede que qualquer luzinha, qualquer objeto borrado, já o pessoal sai dizendo que é UFO. Né? Vem para a gente e a gente diz, olha, isso é inseto, isso é reflexo, isso é passarinho, isso é balão. Né? E aí a gente acaba sendo o estraga-prazer da ufologia. Bom, isso diz que a fenomenologia é real, sem qualquer sombra de dúvida, mas é bem menos frequente e dramática do que a gente gostaria que fosse. Vai se tornar, na minha opinião, mais frequente, mais dramática. Mas, enfim, as fotos de UFO autênticos são efetivamente muito raras. Se alguém chega dizendo, eu fotografo UFO toda noite, quando eu bem quero, você já desconfia do cara, né? Bom, esses fatos causaram tanto ufólogos como simpatizantes uma frustração muito grande, porque antes tinha tanta foto, agora a gente não tem tanta foto assim, né? Então a gente notou um decréscimo no registro fotográfico, isso sim. A revisão e o exame acurado, tanto nos atuais como nos lendários, agora tem uma crítica muito maior, ou seja, agora se conquistou uma maturidade maior na ufologia. Esse amadurecimento, então, fez com que o questionamento dos casos tenha se tornado bem mais rigoroso. E, infelizmente, para alguns analistas, deixou alguns desses pessimistas. Ao ponto de alguns ufólogos abandonarem a ufologia dizendo, não, isso não é real, porque tudo que eu analiso não é. Poxa, eu passo anos sem ver uma foto autêntica de UFO. E olha, chega imagem para a gente todo dia, mais de uma por dia, às vezes 10 por dia. Então isso leva a uma interpretação de que a ufologia vai terminar, né? Mas é imprescindível que a casuística, tanto a antiga quanto a atual, seja realmente reanalisada. Diga. Mais uns 40 minutos. Bom, o que seja, é imprescindível que a gente seja criterioso. No nosso grupo de análise, a gente diz, é melhor descartar uma foto autêntica
dizendo que ela é falsa, do que autenticar uma falsa dizendo que é verdadeira. Vamos ficar dentro da ciência, só aquilo que a gente puder realmente comprovar que é um objeto voador, mas que a gente não consegue identificar, isso a gente diz que é um OVNI. E ponto. Então, na análise a gente diz, isso é balão, isso é reflexo, isso é inseto, isso é isso, ou não sei o que é. Porque, mas por que você não diz que é disco voador? Porque eu não sei se é disco voador. Não, mas isso é um disco voador extraterrestre. Eu digo, mas como é que você sabe a procedência, se não sabe nem o que é aquilo? Né? Enfim, é esse critério que a gente tem que ter, mas alguns, por essa revisão, ver que tantos casos estão sendo derrubados, já acham que a ufologia ou está acabando, ou até que a ufologia mesmo é uma falsidade, é uma criação. Bom, questões sem vínculo claro com a ufologia também estão sendo postas como de caráter ufológico, e isso desgosta a algumas pessoas. Né? Eles dizem, então, acabou a ufologia clássica porque está sendo posta uma série de outras coisas que não são aquilo que é clássico, objetos voadores não identificados, vistos no interior da atmosfera terrestre. Que é isso que a ufologia via. Né? Hoje em dia, se vê, principalmente em palestras, que tem muito mais etologia ou extraterrestriologia do que ufologia. O que é isso? Tem gente que diz, porque os telosianos são assim, os de próximos são assim, os da constelação de Vega, que são os verdadeiros veganos, e não aqueles que não se alimentam de nada que seja de coisa animal, teriam esse aspecto. Né? Daí eles dizem, os pleidianos são assim, andromedanos são assim, desse jeito. Isso não é ufologia, isso é extraterrestriologia. Ele não está estudando objetos voadores, está estudando seres, né? Já é outra coisa. Os arcturianos já são mais luminosos, os reptilianos, os draconianos, e aí começa a estabelecer uma série de relações, e dizer como é que é a cultura, e como é que eles se comportam, e a relação deles com a gente. Então, uma série de coisas. Os sirianos, né? Sirianos é do caso Tasca, o Tasca comentou aqui, né? do caso Antônio Tasca. Bom, ufologia nunca foi, não é e nunca será o estudo de seres extraterrestres. Ufologia investiga, estuda, analisa as várias possibilidades para a ocorrência de determinado fenômeno ainda não explicado. Não cabe à ufologia investigar se tem vida ou não fora da Terra. Tem vida em outros planetas? Isso não é ufologia, isso é astronomia, deixa para outra ciência estudar isso, né? Isso é, mais especificamente, exobiologia, existe isso. Cabe à ufologia o estudo dos objetos voadores não identificados e os fenômenos a eles relacionados, abdução, essas coisas assim, buscando uma explicação para a sua ocorrência. Ufologia é isso. E isso. Ufologia estuda isso. Só que como começou a derivar tanto, o pessoal diz, não, está dispersando, isso daí já está acabando a ufologia, porque o negócio já está derivando para outras coisas aí. Bom, a gente tem que fazer essa crítica, né? Tentando separar essas coisas de áreas circundantes, como círculos nas plantações. É legal estudar. Eu adoro círculos nas plantações, sou um estudioso, já estive dentro de 5 e ainda próximo de mais um sexto. Né? Todos eles a gente analisou. Todos os agroglifos que ocorreram no Brasil, eu que fiz os croquis com as medições de todos eles. Algumas camisetas que tem ali dos círculos, aqueles croquis fui eu que desenhei. Né? Depois passei para o Roger, ele coloca nas camisetas. Só que agroglifo é ufologia clássica? Não, é um círculo na plantação. Não é um objeto voador não identificado voando. Dá para fazer alguma correlação? Na verdade, quando surgiram os primeiros agroglifos, ninguém se interessou por aquilo, só os ufólogos. E aí que entrou uma correlação, porque os ufólogos estudam aquilo e estabelecem algumas correlações. Mas também o que vem? Chupa-cabra, apareceu um ser diferente. Foi um disco voador que deixou aquele ser lá. Isso é especulação, né? Ninguém viu o desembarque de um chupa-cabra. Né? Pé grande, falam que também é um ser que veio do espaço. Né? Canalizações, fadas, chemtrails, os rastros químicos, né? Chemistry, química em inglês. Gnomos, implantes, rods, orbes, enfim, começa a aparecer uma série de coisas adjacentes à ufologia. Né? É muito interessante e tal, mas não é um estudo de manifestação,
o estudo de manifestações aéreas desconhecidas. Aí diz, Stonehenge foi construído por seres extraterrestres. As pirâmides foram construídas por seres extraterrestres. Não é ufologia. Já é extraterrestriologia. Você está dizendo, não, teve uma outra cultura que esteve aqui, ajudou, teve contato. Não é objeto voador no espaço. Outras coisas que eles apresentam muito, dizem, encontrei um crânio de ET, e mostram fotos assim. Porque olha, ele tem os olhos grandes e tal, os dentes diferentes, o nariz está meio pequeno e tal. Isso daqui é um crânio de onça, só que visto numa posição diferente. Já vi pedaço de osso sacro, né, colocado numa certa posição, que fica parecendo um rosto. Isso se chama pareidolia, né? É você ver o rosto onde não existe. Enfim, essas fraudes, essas coisas assim começam a variar muito. Então, quando começa a usar a ufologia como fonte de explicação para tudo, tem gente que olha e começa a se desmotivar justamente por isso. Então, qualquer coisa começa a virar piada, como o George Tsoukalos, né? Qualquer coisa, foram os aliens, não sei o quê, foram os aliens. Começa a virar piada, né? Quando a coisa fica muito... Tudo se explica através dos aliens. Então, quanto mais se coloca isso, se passa a explicar qualquer coisa incoerente, qualquer discrepância, qualquer coisa que a gente não entenda, foram os aliens. Né? Elas surgem, então, do intelecto de pseudo-autoridades que buscam explicar, utilizando a ufologia, mas, na verdade, não acabam não explicando nada. Como esse daqui, né? Nossa, como eles conseguiram fazer isso nessa época? Com certeza foram os aliens. Não entendo como foi alien. Não entendo como isso surgiu, foi alien. Menos. Bom, tudo isso que é apresentado para a gente que está num contato mais intenso com isso tudo, dá uma sensação de mesmice, né? Vai aparecendo coisa extraordinária, e a gente vai vendo que não é, isso daqui, a gente vê que não é. Essa mesmice vai saturando a gente, né? Mas a gente percebe que mesmo assim, sempre tem o caso está acontecendo, mas tem muita novidade sendo inventada, que na verdade não é novidade nenhuma. Então o número de relatos está alto, mas são somente luzinhas. É uma das afirmações dos que dizem que a ufologia está acabando. Isso vem muito para nós, fotografia de uma luzinha contra um fundo escuro. Mas o que é isso? Eu digo, isso é uma luzinha contra um fundo escuro. Não tenho como afirmar algo mais do que isso, né? As luzinhas. Agora, se chega a algo assim, num vídeo, eu digo, opa, isso não é uma luzinha num fundo escuro. Né? São os amorfos, né? UFOs, objetos voadores, estão lá no ar e mudam a sua forma. Bom, esse argumento, então, que se os céus estivessem sendo frequentemente sobrevoados, né, eles seriam naves espaciais de seres alienígenas. Então, vem os fotos e filmes com melhor qualidade e se diz que as pessoas deveriam conseguir hoje, então, fotos melhores, porque todo mundo tem celular, mas as fotos são desfocadas e tal. O que ocorreu é que os celulares são um equipamento de baixíssima qualidade, as câmeras de celular. A lente é extremamente pequena, é só comparar uma máquina profissional, que tem um objetivo enorme, e um sensor grande, de mais de 3 centímetros, 3,6 centímetros, né? Com um de celular que o sensor tem 1,5 milímetro, né? Ou 1,8 às vezes. Né? Por isso que a foto sai ruim, porque a câmera é uma porcaria, e todo mundo está com câmeras de celular. É difícil você ver alguém com uma câmera que é só câmera hoje, né? Não é tão comum isso. Bom, o sonho é que as máquinas se tornassem populares. O nosso sonho hoje é que as máquinas populares se tornem de qualidade. Mas por que então são tão ruins? Então, logicamente, equipamento atualizado, as pouquíssimas pessoas que têm uma boa câmera profissional, e mesmo as que têm, poucas sabem usar. Se falar o tripé da fotografia, né, que é o ISO, que é a sensibilidade do filme, o tempo de exposição, né, é o quanto aquilo abre, e a abertura do diafragma.
eu falo isso para as pessoas não sabem, pô, a câmera tem diafragma? Tem diafragma. Tem obturador, tem uma série de coisas. As pessoas têm aquele equipamento na mão e não sabem nem como usa aquilo, não conhecem o básico de fotografia. Por isso que as fotos são tão ruins. Afora ainda a raridade, né, que seria encontrar. Bom, isso, resumindo aqui, dá fotos ruins com baixa resolução. Baixa resolução é isso. Aqui é uma foto com alta resolução e aqui uma foto com baixa resolução. Foto de celular é assim, baixíssima resolução. Você tenta ampliar, já pixeliza, quadricula, né? Aparece os pixels. Aí vem as fotos assim, pô, mas sempre desfocado, estava tão focado. É porque essa foto focou aqui, ó, na borda da janela. Isso daqui é uma foto através da janela, essa tábua está assim, né, na vertical. E a câmera, como ela está toda no automático, ela focaliza aquilo que está mais perto. Focalizou aqui a borda da janela, o vidro, que a pessoa queria mostrar vem desfocada. Mas essa é a foto que eu tenho, o que é isso? Eu falei, não sei, está borrado, não tem como ver. Ah, mas você não tem equipamento para melhorar isso? Eu falei, não existe, não tem como. Perdão. Foi para acordar. Bom, outra coisa é, a pessoa acha que está tendo um avistamento, ou está tendo um avistamento, o que acontece? A adrenalina vai lá para cima. A adrenalina, ela te põe para lutar ou correr. Ela acaba com a coordenação fina, porque você não precisa mais pegar com uma pinça algo delicado. Você tem que lutar ou correr, é porradaria. Com isso, como elimina essa coordenação fina, tua mão treme. Quem já levou um susto grande, olha para a mão e vê que está com a mão tremendo. Quando algumas pessoas têm um avistamento, pega a câmera e a mão fica tremenda. Como a maioria dos avistamentos se dá no período noturno, mostrei lá naquela tabelinha do Claudir, à noite, quando ele tecla para disparar, a câmera mantém o obturador aberto por um tempo longo, às vezes mais de um segundo. Com a mão tremendo, sai tudo borrado, tudo tremido. Então esse é um outro fator. Outra coisa assim, às vezes a pessoa quer dar um zoom muito enorme, principalmente com celular, e eu fico sem referência nenhuma em volta. E a câmera não consegue focalizar direito no céu, fica aquele entra e sai de foco, vai mais uma vez aparecer uma bolinha luminosa, muitas vezes borrada, num fundo escuro que eu não tenho parâmetro nenhum para comparar tamanho, dimensão, direção, altura, nada mais, né? Enfim. E ainda a câmera tem zoom artificial, zoom é digital, não é zoom óptico, como não é por conjunto de lentes. Agora vamos falar dos otimistas. A visão otimista. Por que a ufologia vai acabar? Na visão dos otimistas. Diz que a ufologia, então, a casuística está aumentando, vários médiuns falam, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Robson Pinheiro e outros canalizadores, levam a que os contatos de todas as ordens irão se intensificar cada vez mais nas próximas décadas. Eles falam isso, que a espiritualidade fala isso para eles, que eles têm contato por canalização com extras, esses extras falam isso também. Foi bem comentado ontem no Data Limite, a partir do que Chico falou, né? A partir de ontem, os contatos irão se intensificar. Está aqui, né? Não vai longe o dia em que eles terão permissão do Cristo para se apresentarem a nós à luz do dia, trazendo-nos avanços tecnológicos, médicos e científicos nunca antes imaginados. Eu gosto de ter isso como certo. Está lá no Data Limite. Aí me pergunta assim, por que os extras não se mostram tão claramente? Eu puxo isso um pouco agora para a espiritualidade e digo, a gente está aqui no momento de prova, né? A gente vai para a espiritualidade e faz treinamentos, cursos, a gente aprende um monte de coisas, né? Realmente, a gente tem contato com saberes do lado de lá. E você tenta melhorar. Puxa, errei aqui, precisa isso e tal. Ah, então tá, você já melhorou, estudou isso, esse ponto aí que você precisa melhorar? Então agora vamos provar para ver se você aprendeu mesmo.
E aí a gente vem aqui, nessa reencarnação, como prova. Nós estamos num período de prova. Compara isso com um aluno. O aluno estuda durante todo um bimestre e depois ele chega no período de prova. Imagina que durante esse momento em que ele está fazendo a prova, chegam os familiares deles visitando ele lá de outra cidade, ou talvez de outro país. Chega nesse momento, perguntando: onde é que ele está? Ele está lá fazendo a prova. Esses familiares vão lá chegar e dizer: professora, com licença que eu vim aqui abraçar meu filho, meu conhecido, esse menino que é meu parente, justo no momento que ele está fazendo a prova. Vai atrapalhar, vai tirar a concentração dele e da sala inteira. Como nós estamos nesse momento de prova, não é ainda, nós não estamos preparados para que esse avistamento se dê tão claramente, porque vai tirar a nossa concentração das provas que a gente precisa realizar, as conquistas científicas que a gente precisa fazer. Nós temos que conquistar algum patamar tecnológico e algum patamar moral para que esse contato seja permitido. Então a gente tem que terminar algumas provinhas aqui. Fome? Não, mais meia hora eu termino. Então, quando que a ufologia vai acabar? Na opinião otimista. A partir do momento em que se dê o contato oficial. O que é contato oficial? É isso. É uma nave pousar numa praça pública e todo mundo, opa, tá lá, né? Aí sai o ser lá de dentro, né? O Clato e o Gort, né? O que aconteceu nesse filme mostrado aí, né? O dia em que a Terra parou, né? Ele vem, se aproxima lá do exército, tomando conta do exército, não deve se aproximar nunca de um contato desse, na minha opinião. Mas ele traz um presente para a humanidade, ele vem e mostra isso daqui, né? Isso daqui se arma a hora que ele está se aproximando e mostra. O que acontece nesse momento? Ele leva um tiro. Essa mesma coisa se repete nesse outro filme, que também é O Dia que a Terra Parou. Também a cientista se aproxima, enquanto ela está lá tentando contato, tem alguém que está lá com tanta tensão que não percebe nem que puxa o gatilho, e dá um tiro no ET também. É para evitar isso que justamente se diz que a gente está sendo preparado, para que ninguém fique tão tenso na hora que eles chegarem para fazer uma tragédia dessas. Por isso a gente está sendo preparado. Só comentar que existe uma lei de 1969 lá dos Estados Unidos que proíbe o contato com extraterrestres, né? Está lá essa lei, está lá no título 14 do Código Federal de Regulamentos, e é uma multa de $5.000 caso a pessoa tenha contato com o ET. Proibido falar com o ET, né? E um detalhe ainda. A pessoa é posta em quarentena, sob vigilância armada pela administração da Agência Espacial Norte-Americana, pela NASA, e sem direito a nenhuma audiência jurídica, assim como se faz atualmente com suspeitos de terrorismo. Bacana, né? Falando um pouco mais, então, sugeriram que pudesse ter um contágio de doenças e tudo mais, e tem uma série de restrições. Os ufólogos dizem que o projeto 7 é perda de tempo, porque estão procurando contato numa frequência de rádio, e provavelmente os extras não usem frequência de rádio para se comunicar, pode usar qualquer outra coisa. Não, falta um pouquinho. 30 slides. Sério. Não, já termina, rapidinho. Bom, falta então poucos dias para os extras se apresentarem. Isso. Alguns ufólogos dizem que isso daqui foi um erro, os cientistas, que isso daqui pode atrair extraterrestres maus. Eu não acredito nisso, né? Vamos ver aqui. Reagan falando na ONU sobre a possibilidade dos discos voadores chegarem, né, dizendo que a Terra iria se unir. Já tem algumas iniciativas de defesa da Terra, né? Programas a França está fazendo, já criou força espacial e tudo mais. Deixa eu acelerar. Tá. Para quem os primeiros convidados, ou seja, os primeiros terrestres, quando eles chegarem aqui, quem que deveria fazer o contato, né?
esse contato imediato de primeiro grau, quem que deveria estar lá? Então eles dizem que seria um astrofísico, um linguista, um jornalista, um diplomata, bioquímico, matemático, antropólogo, médico, que seriam as pessoas que deveriam fazer esse contato e as primeiras a embarcar numa nave para ir para o lado de lá, para eles poderem estudar bem o lado de lá, ver as relações, e quando voltar para cá, servir de intermediário e ponto de contato, então, com os ETs. Aqui eu falo o que faria um bioquímico, astrofísico, matemático, linguista, antropólogo, né? Jornalista, o médico e o diplomata. Para que serviria cada um? Como eu disse, vocês vão ter uma cópia disso em PDF, cada um vai poder pegar. Né? E no futuro vai ter isso. Né? Futuro próximo, eu digo, antes do fim desse século, a gente vai estar compartilhando lugares aí com os extras e humanos vão visitar o planeta deles. Fim. Valeu, Tony Najar Kurovski, muito obrigado aí. Eu tive que dar uma pequena pressadinha nele, senão ele fica até amanhã. Obrigado, Tony.